Dr. Elton Vicálio de Souza, ele é mestre em nutrição humana, é doutor em ciências, pós-doutorando em fisiologia do exercício. Currículo é extenso. Elton, muito obrigado pela tua presença, obrigado por tirar essa horinha para conversar com a gente. Eu sei que você é um cara experiente, mão na massa, é professor, está atualizado. Tenho certeza que você tem muita coisa legal para compartilhar com a gente, viu? Obrigado. Não, bacana. Currículo a gente costuma falar, né, D'Angelo? Que assim, o melhor currículo que a gente tem é a gente ter conhecido, ter amigos, né? E gostar de ciência, né? Gostar de pesquisa e gostar daquilo que a gente faz. Então, a maior questão aí de contribuição mesmo é você gostar, é você estudar e você estar sempre curioso com relação aos temas, né? Perfeito, perfeito. Família tá bem, Elton? Tudo em paz aí? Na medida do possível, né? Estamos caminhando, né? Estamos caminhando, vai melhorar, se Deus quiser, para todo Sempre mundo. vai. As coisas se acertam. As coisas se acertam. Exatamente. Vamos lá, Elton. Primeira pergunta aqui para você. Uma pessoa ela vai ser submetida a um procedimento cirúrgico ortopédico, por exemplo, algum de médio ou de alta complexidade. Quais seriam as melhores recomendações nutricionais no pré-cirúrgico? O D'Angelo, hoje nós temos um problema que ainda, infelizmente, persiste muito na parte cirúrgica, que é o pessoal insistir no jejum pré-operatório. Né? A gente encontra ainda algumas pessoas pedindo para jejum de 12 horas com relação à questão do jejum pré-operatório, e a gente já tem hoje mais que consolidado a importância da abreviação do pré-operatório, né? Você evitar com aquele paciente chegue hipoglicêmico para uma cirurgia, né? Você evitar com que ele esteja ali com glicogênio muscular e hepático depletado, você vai piorar a recuperação, você vai dificultar, inclusive, o pós-operatório. Então, assim, hoje é óbvio que você não vai pedir para uma pessoa fazer uma grande refeição 2 horas antes, 5 horas antes aí da cirurgia. Mas a gente já tem aí muito que preconizado, e inclusive isso está nas próprias diretrizes hoje da Sociedade Brasileira de Nutrição. Acredito que na próxima diretriz da Sociedade Brasileira também de ortopedia, ela deva estar já, é a questão de você ter a ingestão de carboidrato, né, de rápida absorção, aquele carboidrato simples, mais uma proteína, de preferência uma proteína do soro do leite, que é uma proteína de melhor digestibilidade, por assim dizer, até 2 horas antes da cirurgia. Tá? Então já está meio que protocolado, inclusive nos grandes hospitais. Acredito que no INTA vocês também já façam isso, de abreviar o jejum, para você evitar complicações durante a cirurgia e melhorar, inclusive, a recuperação do paciente. Você reduz o tempo de internação, você tem aí só bons resultados e cientificamente comprovados, né, com a abreviação do jejum. Perfeito. Então, você quer dizer que então, a dieta líquida é, adicionada a essa composição que você colocou, né, de carboidrato, etc. Até 2 horas antes, ok? E se eu quiser fazer alguma alimentação sólida, é razoável pensar em 6 a 8 horas? O que você me diz? Aí vai depender muito da parte do paciente, daquele paciente que está ali na nossa frente, né? E principalmente vai depender muito do que você vai fornecer. Porque se você fornece uma grande refeição, por exemplo, para um paciente que vai fazer uma cirurgia, não vamos falar da parte ortopédica, vamos falar, por exemplo, da cirurgia gastrointestinal, por exemplo. Aí não é aconselhável, né? Mas se você tem uma cirurgia ortopédica, se você tem membro superior, membro inferior, alguma coisa do tipo, provavelmente, né, você não tem uma questão muito complicada com relação à parte de digestibilidade. Você pode aí ter alguma questão relacionada à parte da anestesiologia, algumas questões relacionadas a talvez dificuldade aí um pouco do paciente, inclusive em ter essa pré-disponibilidade para você estar naquele estado adequado ali.
mas tirando isso, 6 horas já é um período muito razoável para você ter esvaziamento do estômago, até mesmo a questão ali do intestino, para você ter o procedimento. Perfeito, perfeito, legal. E essa pessoa foi submetida com sucesso ao procedimento cirúrgico ortopédico. Quais seriam agora as recomendações nutricionais pós-cirúrgicas? Inclusive, já adiciono aí a minha pergunta, tendo em vista a necessidade de um aumento de valências musculares, como força, resistência, como a fisioterapia muitas vezes vai prezar nesse pós-operatório em algum momento, mas sim vai entrar com essa intervenção. Bacana, excelente pergunta, meu amigo. Vamos lá. Nós, até pouco tempo atrás, aí vamos colocar que a nutrição é uma coisa muito nova, né? Não parece, mas a gente há 5, 10 anos atrás, a gente ouvia muito falar de proteína no pós-operatório, proteína para recuperar, e as pessoas esqueciam muito do carboidrato, né? Só que o que acontece? Se você não tem uma adequação do carboidrato como substrato energético, né? Você vai pegar essa proteína que essa pessoa está ingerindo e essa proteína, num processo de gliconeogênese, vai produzir energia. Você não tem ali uma situação em que você tem uma pessoa que está pronta para realizar uma atividade. Então, a partir do momento que você pensa que aquela pessoa, mesmo fazendo uma fisioterapia, que vai colocar em uma intensidade baixa, mas para aquele músculo específico, né, não vai ser uma intensidade que o músculo está adaptado no momento. Então, você precisa ter a garantia de glicogênio muscular, você precisa ter a garantia de um aporte energético adequado para a proteína, sim, fazer a principal função dela para aquele local específico, né, que é a reconstituição tecidual, além, se for uma cirurgia óssea, a gente tem a importância aí de cálcio, de colágeno, né? Enfim, aí a gente já vai um pouquinho além. Mas a partir do momento que você se preocupa apenas com um ou alguns micronutrientes, por exemplo, aquele clichê, né, da cirurgia pós-ortopédica, a pessoa está preocupada com colágeno, né, com proteína, com cálcio, vitamina D, mas e aí? E as outras questões que necessitam, né, de ter adaptação? Então, a gente precisa pensar no macronutriente como um todo. A gente precisa pensar também nas necessidades energéticas. Então, geralmente, a gente aumenta um pouquinho a necessidade energética dessa pessoa, independente do estado nutricional, se ela está acima do peso ou não, porque a gente tem uma coisa chamada, né, que o fator que a gente coloca ali de correção para aquele momento. Ele pode estar no momento ali de, né, hipercatabólico, por exemplo, por conta da demanda cirúrgica. Perfeito. Tem alguma recomendação, por exemplo, depois de quanto tempo da cirurgia o paciente pode se alimentar? Então, vai depender de quando ele vai voltar dessa cirurgia, né? Porque aí vai depender da anestesia, como foi, né? Geralmente, hoje, a gente tem como protocolo dentro do hospital fazer um lanche um pouco mais leve para ver como é que vai estar essa questão, se ele vai ter alguma intercorrência, aí, algum enjoo, náusea, muito por conta da anestesia, né? Que é o que a gente tem maior preocupação no pós-cirúrgico. Passando essa etapa aí de teste, né, da anestesia, não tem problema nenhum, não tem, a não ser que tenha alguma orientação específica do próprio cirurgião, né, que se pegou alguma coisa, por exemplo, que foi na região da face, né, alguma coisa que pegou esôfago, por exemplo, não tem nenhuma recomendação muito direcionada assim, não. Perfeito, perfeito. Existem, diversas situações que acontecem no pós-operatório, algumas esperadas, outras absolutamente indesejadas. Se eu estiver juntando laranja com maçã, você me corrija, por favor. Mas no caso, por exemplo, de uma inflamação ou de uma infecção ativa, quais seriam as melhores recomendações nutricionais? Inclusive, o que a gente não deve utilizar na alimentação. Perfeito. A questão da inflamação, da infecção,
Talvez venha aí o principal mito que a gente tem na nutrição pós-cirúrgica, né? Que a gente ouve muito falar o paciente às vezes chega, mas fala assim, eu posso comer um alimento reimoso, ou um tal do remoso que eles falam, né? Que geralmente eles atribuem isso à carne de porco, a peixe e alguns outros alimentos, mas isso vem muito da questão de algumas pessoas, por aquele processo pós-cirúrgico, está com alguma questão de debilidade ali do sistema imunológico e tem uma reação alérgica, né? Ou seja, não é questão da situação decorrente da cirurgia, é alguma alergia que determinados componentes contidos em certos alimentos podem ocasionar. Agora, se a gente está falando que é importante o consumo de proteína num pós-operatório, por exemplo, como é que eu não vou ofertar para esse paciente fonte proteica como, por exemplo, peixe, que tem ômega 3, inclusive, né? E é importante para a própria imunidade, entendeu? Então, assim, isso vai depender muito de cada pessoa também. Isso são testes. Eu sempre costumo falar para os meus alunos que a melhor frase, a melhor resposta que tem, na verdade, dentro da nutrição depende, né? Porque é uma ciência, não é uma ciência exata, é uma ciência da saúde. Tem pessoas que se dão muito bem com carne de porco, com peixe, tem outras pessoas que já dá um processo ali, né, de alguma alergia, alguma situação ali, que a gente vai e retira o alimento. Mas, cientificamente falando, não tem nada falando com determinados tipos de alimentos. Agora, existem algumas situações que a gente, por exemplo, a gente pede para evitar o consumo excessivo de sódio, porque pode atrapalhar na questão da circulação, né? Tem alguns alimentos, como, por exemplo, os alimentos ultraprocessados, que podem ocasionar aumento excessivo da glicemia e depois causar aquele rebote. Então, o paciente ele pode ter algumas alterações aí. Na verdade, a alteração no todo no sistema, ela é sistemática. E aí você pode comprometer, inclusive, o processo de recuperação e cicatrização, uma vez que você dificulta a circulação para aquele local específico. Perfeito. Tem algum, então, algum alimento especialmente indicado nesses casos que você sinalizaria assim, D'Angelo? Eu consegui compreender do aumento, Sim. do ajuste. Tem algum específico nesses casos de inflamação assim, D'Angelo? Vale a pena aumentar a ingesta desse aqui? Vamos lá. A gente sempre fala que vale a pena a gente aumentar o consumo de alimentos fontes de proteína, né? E aí nós temos carne, leite, ovos. Em alguns casos, eu gosto até de talvez trabalhar com suplementação, porque dependendo da composição corporal da pessoa, ela não consegue atingir aquele aporte que ela precisaria no dia. Então, a gente, né, lança a mão, às vezes, aí de um whey protein, né, de uma caseína, de albumina, uma proteína da carne, enfim. E aí, para paciente vegano, inclusive, que é uma realidade hoje muito, muito legal, né? Nós temos proteínas veganas hoje que nós podemos, e ajuda muito na questão desse processo de recuperação e cicatrização. Tá? Gosto muito também de recomendar a utilização de frutas, verduras e legumes, até pela questão da saúde intestinal, da que a gente fala aí da microbiota, né, para evitar um processo de disbiose, que é você deixar a nossa microbiota intestinal, que hoje é considerado o maior órgão do corpo humano, né, desregulado, e ele favorece todo o processo de cicatrização também. Então, é importante a gente fazer o uso de frutas, verduras e legumes, e também a ingestão de carboidratos complexos, ou seja, aqueles tipos de alimentos que existem uma quantidade maior de fibra e não causa pico de glicemia e, consequentemente, aumenta a insulina de forma muito rápida. Então, todas as vezes que a gente está pensando nesse tipo de alimento, por exemplo, ao invés de você talvez consumir um arroz branco, consome um arroz integral. Caloria, a gente não está falando de caloria, a gente está falando aí de quê? De reduzir a velocidade de absorção e aí você evita aqueles picos glicêmicos. Né? Então, se você puder aumentar no consumo de fibra,
vai ser excelente para o seu organismo. Perfeito, perfeitamente compreendido. Legal. E tem alguma orientação distinta dessa, alguma orientação especial de nutrição relacionada à melhor cicatrização de tecidos moles? Inclusive, da mesma forma também, o que não usar numa alimentação. Então, estou falando por exemplo, de uma pessoa submetida a um procedimento cirúrgico em que foi necessária a sutura de tecidos moles, como ligamentos, músculos, algo especial aí? Algo especial, sim, tá? Eu vou resumir isso a duas palavrinhas. Proteína, tá? Porque nós precisamos do aminoácido, não tem jeito. E vitamina C. Por quê? Você juntando vitamina C mais alguns aminoácidos específicos, nós temos a formação de colágeno, né? E o colágeno, nessa situação específica, vai ser fundamental para esse processo aí de cicatrização, de recuperação, tá? A gente ouve falar hoje muito do colágeno, as pessoas começaram a utilizar colágeno de forma indiscriminada, né, muito pela questão da estética, e o colágeno hoje ele ficou muito desacreditado dentro da ciência nessa situação da estética. Entretanto, né, o colágeno como contribuinte, inclusive como adicional no processo de recuperação, inclusive não só em cirurgias, né, de ligamento, né, mas de articulações e sim óssea também. Nós temos aí a necessidade de trabalhar com colágeno. Você deve ter o contato aí com vários colegas, né, inclusive ortopedistas, os próprios fisioterapeutas hoje estão estudando muito a parte de suplementação para entender esse processo do colágeno no tratamento e no processo de recuperação também, tá? Então, acho que a gente conseguiria ir traduzindo isso para alimentos, né? A mesma coisa, carne, leite, derivados do leite, e aí alimentos ricos em vitamina C. Todas as vezes que a gente está falando de vitamina C, a gente pode falar em frutas cítricas que a gente tem excelentes fontes aí de vitamina C que a gente consegue adequar. Perfeito. O Flávio, obrigado, Flávio, pela tua presença aqui, sempre prestigiando. Eu tenho já aqui programado uma perguntinha relacionada ao que você colocou aqui. Eu já vou fazer para ele aqui, deixa comigo. No caso, Elton, de uma fratura, também tem alguma recomendação nutricional para melhorar a consolidação óssea? Eu sei que você está. Porque você já está beliscando aí no colágeno e tudo. Tem alguma Sim, recomendação específica para a consolidação? tem. Aí, vamos lá. Para essa parte específica, a gente tende a pensar em algumas situações relacionadas, inclusive, a controle hormonal, né, de calcitonina e paratormônio, uma vez que a gente tem uma demanda muito aumentada em fraturas, né, ósseas com relação à homeostase do cálcio. Então, quando a gente está pensando, falando nesse sentido, duas coisas são primordiais. Primeiro, né, é adequar a relação de cálcio e fósforo. A gente fala muito em cálcio, mas se a gente não adequar também o consumo do fósforo, a gente pode causar uma perda de cálcio ou a própria perda de fósforo na urina, porque a gente precisa dos dois estarem balanceados aí para você ter a correta utilização. Vitamina D, né? Não tem como a gente não falar em vitamina D para reabsorção de cálcio. A própria questão da absorção do cálcio ali, né, na porção do intestino, tá? E o restante a gente vai continuar falando em colágeno. Perfeito. Opa, travou um pouquinho aqui. Será que foi o meu ou o seu, Elton? Vocês estão me ouvindo ainda aqui? Será que foi o meu ou foi do Elton que travou lá? Deem um retorno aqui para mim. Não sei se foi o meu ou do Elton lá que travou. Ah, acho que foi do Elton. Vocês estão me ouvindo ainda aqui?
Flávio, Matheus. Os colegas estão me ouvindo aqui. Me dá um joinha aí. Ah, foi o Elton. Obrigado, Papique. Foi o Elton, então, que caiu. Deixa eu voltar com ele aqui, fazer de novo o convite. Foi o dele. Obrigado, Renato. Obrigado, colegas. Ah, caiu aí, Elton. Eu estava falando aqui e de repente travou você para mim aqui. Travou, tudo bem. Mas deu para pegar aí. Tem uma alimentação específica se eu quero potencializar essa consolidação óssea, né? Sim, sim, tá? É isso, né? A gente vai sempre trabalhar nesses nutrientes aí ou na suplementação, se for o caso, né? A gente precisa dar uma ênfase aí, principalmente em vitamina D, que o consumo dela não é tão habitual. E aí você pensa que a gente pode, é óbvio, né? A gente pode produzir essa vitamina D, mas a gente precisa do raio ultravioleta agindo sobre a pele para transformar o colesterol em vitamina D. Mas, geralmente, o paciente cirúrgico, às vezes, ele está até confinado ao leito, muitas vezes. Então, como é que a gente vai fazer essa parte da vitamina D? Então, dependendo do caso, vale até a pena aí a suplementação da vitamina D. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe em algum momento aqui. Foi do Wanderson. Obrigado, Wanderson. A utilização de glutamina tende a ser mais comum em uso hospitalar? Glutamina é um aminoácido, né? A glutamina é um aminoácido, né? Na verdade, ela é um aminoácido não essencial e ele também está ficando muito banalizado por conta da utilização da glutamina de forma errada. As pessoas estão colocando glutamina hoje muito para a questão de exercício físico, né? Imunidade. Só que a glutamina é o aminoácido que a gente produz em maior quantidade. Agora, nós temos uma recomendação que aquele paciente internado em estado catabólico, por um determinado tempo lá, aí existe a necessidade, a indicação da suplementação de glutamina, uma vez que a glutamina é um aminoácido que serve como fonte alimentar, por assim dizer, para as células que fazem nossa defesa. Então, para esse tipo de paciente, aquele paciente internado, em estado catabólico, aí vale a pena não só a glutamina. Eu vou até complementar a resposta do nosso amigo aí, que a gente também costuma suplementar muito a arginina. Por quê? Porque a arginina, ela é o processo final da nossa ciclo da ureia. Então, a partir do momento que você tem a arginina interagindo com a água lá no fígado, a gente tem a conversão final da amônia, né, em ureia. Então, imagina um paciente que está no estado catabólico, que está fazendo um consumo muscular muito grande, ele está tendo que fazer muito o ciclo da amônia. Então, a gente suplementa, além da glutamina, a gente também suplementa a arginina. Perfeito, perfeito. Elton, ainda tem uma crença da sociedade que a comida servida no hospital não é boa, não é gostosa. Qual é a tua percepção em relação a isso? Cara, assim, melhorou muito, né? Hoje, inclusive, a gente tem alguns hospitais que trabalham no sistema de hotelaria. A comida, ela, na verdade, vem todo num processo do paladar ser iniciado pela preparação. Hoje é muito comum você ver aquelas bandejas especiais com a comida separada, bonitinha. Só que a pessoa, às vezes, ela está no momento ali que ela já está fragilizada, né? Ela está internada, ninguém quer estar no hospital, né? Isso, aí você imagina, você está saindo do seu ambiente de conforto, que é aquele ambiente da sua casa, do convívio dos seus familiares, e você está, às vezes, alterando toda a sua rotina alimentar. A gente sabe que muda um pouquinho o padrão de alimentação e, em alguns casos, existe a necessidade de você mudar ou consistência, a pessoa não está podendo comer, às vezes, uma comida sólida, ela está numa dieta pastosa, né, ou uma semi-líquida,
Então, assim, aí a pessoa já começa a somatizar tudo e a gente sabe que o sabor, o alimentar, ele envolve os cinco sentidos. Então, imagina, a pessoa está num ambiente que não é favorável, ela já está um pouquinho ali, às vezes até depressiva, pela situação de estar internada, estar em recuperação, e aí não chega aquele alimento que ela estava esperando. Como é que a gente reverte isso hoje? É o nutricionista indo ao leito, perguntando, tentando, né, alinhar todas essas variáveis possíveis de sabor, de textura, de preferência alimentar. Então, assim, eu recentemente eu tive uma crise renal, né, que eu tive que ficar internado para colocar um duplo J. Cara, assim, eu falei, eu não como isso na minha casa, entendeu? Veio uma comida espetacular, assim. É óbvio, né? A gente não pode falar que é uma realidade em todos os hospitais, mas Sim. já melhorou muito, não tem, isso aí não tem como negar. Perfeito, perfeito. E quais são os parâmetros que vocês, nutricionistas, utilizam para determinar as necessidades alimentares das pessoas? Então, existe isso que você colocou, que é sensacional, essa preocupação, é uma realidade hoje em relação à preferência do paciente. Isso é sensacional, né? Mas quais são? Aí uma coisa é a preferência, é a vontade, outra coisa é a necessidade. Como é que você faz para determinar essas necessidades alimentares? Bom, D'Angelo, primeiro, eu acho que aí fica uma crítica, na verdade, à nossa rotina, né? Porque a gente não consegue mais fazer aqueles rounds clínicos que a gente fazia antigamente, de juntar toda a equipe, de discutir caso a caso. Hoje a gente tem muito contato com o prontuário. E, assim, é muito aceitável pela questão da própria rotina dentro do hospital. Mas a primeira coisa que nós sempre verificamos em prontuário é se existe alguma indicação de um outro profissional, né, colocando a cargo do SND, que a gente fala de Serviço de Nutrição e Dietética. A única coisa que a gente não altera, que a gente não sobressai, é a recomendação de uma possível dieta zero para exame, né? Aí realmente prevalece. Do mais, a gente faz análise bioquímica, né? Hoje a gente tem que olhar os parâmetros bioquímicos para ver, inclusive, se é um paciente, a gente falou aqui bastante de carboidrato, mas se for um paciente diabético que está um pouco descompensado naquele momento, a gente não sabe se está tendo alguma intervenção ou não medicamentosa ali, então a gente olha todos os parâmetros bioquímicos, antropométricos, né? E, claro, a gente tem as necessidades voltadas para cada cuidado, para cada especificidade. Se é um paciente pós-cirúrgico, por que eu vou esperar ele sair dali daquele estado para iniciar um aumento no consumo de cálcio, por exemplo? Então, a gente já começa a ver aí, vamos aumentar essa ingestão de cálcio, e aí a gente coloca, né, aumenta ali os alimentos fontes de cálcio, tá? Então, a gente olha todos esses fatores, a gente faz o diagnóstico voltado tanto em consumo, parte de exames bioquímicos, parte antropométrica também, se a gente pode fazer alguma intervenção, até porque paciente pós-cirúrgico, a gente costuma muito falar de obesidade e sobrepeso, mas o paciente com baixo peso também, ele tem dificuldade de recuperação, assim, acentuadíssima. Então, a gente tenta aumentar também, recuperar um pouco esse estado nutricional. Basicamente, é isso que a gente avalia. Legal, legal. E em quais casos, em cirurgias ortopédicas, seriam indicados suplementos nutricionais para esse paciente? Vamos lá, eu vou dar um exemplo só para você ter uma ideia, que eu trabalho muito com esporte também, né? Então, assim, eu tenho atletas hoje que se submetem a determinadas cirurgias em que eu preciso manter um aporte, só que ele não tem uma capacidade gástrica alta, né? Ele fala, Elton, eu não consigo comer isso tudo. E ele precisa de uma quantidade, né, aumentada. Então, nessas situações, a gente, né, geralmente tende a suplementar. A parte da vitamina D, D'Angelo, eu sou muito chato com relação a isso, principalmente com aquele paciente que não vai ter uma boa mobilidade.
né, na cirurgia, se ele precisa fazer um repouso, se ele se movimenta pouco, ele tem essa questão aí. Então, eu peço muito para dosar a vitamina D antes dele ter alta, né? Se ele tiver ali numa vitamina D, mesmo que dentro das recomendações que hoje, né, alterou um pouquinho, vai até 20 miligramas aí. Se ele tiver limítrofe ali, eu já gosto de fazer uma intervenção, suplementação, tá? Então, assim, isso aí vai realmente de cada caso. Se ele consegue fazer a ingestão, o aporte somente com a alimentação, não tem a necessidade de fazer essa suplementação. Agora, se ele não conseguir atingir o aporte, principalmente o aporte proteico, né, cálcio, vitamina D, aí a gente trabalha com suplementação. E agora, já puxando lá para a pergunta que o Flávio colocou, finalmente está aqui, Flávio, agora vai, ó. Qual é a tua opinião, Elton, sobre essas chamadas aí dietas não convencionais, né? Naturalismo, vegetarianismo, a macrobiótica. No caso de um paciente submetido a um procedimento cirúrgico ortopédico, que preocupações que o nutricionista tem nessas situações? Vamos lá, né? A gente tem muita dificuldade com relação a atingir o aporte proteico, tá? Por quê? Mas eu consigo atingir proteína consumindo legumes, leguminosas, cereais, beleza. Mas existe uma coisa que a gente fala na nutrição, que é a qualidade da proteína. A gente faz uma coisinha chamada NPCal ou NDPCal, né? Que a gente vê a quantidade de nitrogênio fornecido em uma quantidade de proteína, tá? Então, só para você ter um exemplo, quando eu estou ingerindo 1 grama de proteína animal, né, esse 1 grama eu multiplico por 0,7, que é o fator de correção do nitrogênio fornecido pela proteína animal. Então, quando você tem um paciente consumindo 10 gramas de proteína de origem animal, na verdade ele está consumindo 7 gramas totais, que a gente chama de proteína líquida. Quando a gente passa para a proteína vegetal, eu já multiplico por 0,6, que é o fator de correção. Ou seja, aqueles 10 gramas de proteína viram 6 gramas. E quando é cereal, eu multiplico por 0,5. Ou seja, 10 gramas de proteína de fontes cereais, na verdade, se transformam em 5 gramas da parte de proteína líquida. A dificuldade da gente fechar a proteína, né, nessas dietas não convencionais vem justamente daí. É quando a gente está pensando nessa qualidade. E uma outra situação é o fornecimento daquilo que a gente chama de aminoácidos essenciais ou aminoácidos indispensáveis, que eles estão presentes em todos eles, na maior quantidade, é justamente nas proteínas de origem animal. Então, eu preciso verificar uma adequação. Por exemplo, por que a gente chama o arroz com feijão de um alimento completo? Porque o que falta de aminoácido essencial no feijão, eu tenho no arroz. E aí, quando eu junto esses dois alimentos, que é de leguminosa e cereal, eles se completam. Mas aí é a quantidade. Você imagina, por exemplo, uma pessoa vegana de quase 80 quilos, por exemplo, eu tendo que fazer todos esses cálculos para chegar nesse aporte. Uhum. Então, a dificuldade maior está aí. Eles conseguem a parte de micronutrientes, conseguem, não tem problema nenhum. Agora, a parte proteína é muito complicado e o paciente vegano, tá? Ou paciente ovo-lacto, às vezes a gente tem uma dificuldadezinha também na B12, na vitamina B12. E aí a gente precisa também dosar essa vitamina para o paciente vegano. Perfeito. Então existe sim, né, uma preocupação adicional aí. Dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho e às vezes o paciente não consegue comer a quantidade que ele deveria comer e aí a gente recorre aos suplementos. E hoje, graças a Deus, a gente tem aí alguns suplementos veganos, né, que conseguem nos auxiliar aí nessa caminhada. Perfeito, perfeito.
E existem situações, Elton, situações especiais que o paciente apresenta características, sejam modificáveis ou não modificáveis, que podem sim influenciar nos desfechos pós-cirúrgicos, tá? Eu vou citar aqui algumas situações e você me diz se existe algum tipo de recomendação nutricional especial no caso também de um procedimento cirúrgico ortopédico. Você fica à vontade de discorrer muito ou pouco, você fica à vontade, tá? Por exemplo, num cara tabagista, num paciente tabagista, inclusive esclarecer para a gente quais seriam os efeitos do tabagismo no sistema musculoesquelético? Né? Bom, vamos já partir do princípio, eu já vou até acrescentar tabagista e etilista, né? Não vamos falar do alcoólatra, não. Vamos falar de uma pessoa etilista, aquela pessoa que consome bebida alcoólica, não chega a ser um alcoólatra, mas consome uma quantidade, né, razoável aí. Todas as vezes que a gente pega os fatores de risco para qualquer doença crônico-degenerativa, ou agravos nutricionais, ou agravos crônicos, por assim dizer, a gente sempre vai ver lá tabagismo e etilismo como fator de risco. Né? Por quê? Tabagismo e etilismo alteram o estado imunológico de qualquer paciente. E a partir do momento que a gente está falando em processo de recuperação, se você está com a imunidade comprometida, consequentemente, você vai ter dificuldade nesse processo de recuperação pós-cirúrgica, né? Então, assim, todo paciente que a gente pega ali, tabagista, etilista, a gente tem essa preocupação de trabalhar com alimentos também, que a gente chama de alimentos antioxidantes, de alimentos que vão contribuir com a questão imunológica, justamente para tentar, assim, dar uma cortina de fumaça ali para o sistema imunológico, por assim dizer, para a gente não comprometer a recuperação desse paciente. Então, basicamente, Ângelo, vai estar na parte da imunidade. Né? Agora, dependendo da musculatura que vai ter essa cirurgia aí, por exemplo, se for sistema respiratório, né, dependendo ali próximo a que músculo que a gente vai colocar, aí pode ter comprometimento de fato, né, de órgãos, aí tem as partes alvos aí. Então, isso vai depender muito de cada pessoa também. Mas, basicamente, a gente se preocupa muito com a questão da imunidade. A imunidade que é nosso principal objetivo aí com esse tipo de paciente. Perfeito. E o diabético? E também complemento a pergunta sobre os efeitos do diabetes, da glicemia, da hiperglicemia no sistema musculoesquelético. O diabético, hoje a gente pode falar aí que a gente tem principal problema de recuperação, de cicatrização, em consequência aí dessa dificuldade, por assim dizer, de circulação, principalmente em órgãos mais afastados, né, pé, enfim, extremidade mesmo, por conta desse processo de circulação e, consequentemente, cicatrização, né? Então, assim, tanto é que quando você pega um paciente diabético descompensado para fazer um pré-operatório, uma avaliação pré-operatória, ou é uma coisa de muito alto risco liberar esse paciente para a cirurgia, ou ele não vai fazer a cirurgia enquanto você não conseguir estabilizar aquele paciente. Né? Porque a gente sabe que como é que você vai ter um paciente lá na mesa de cirurgia, diabético, imagina você vai fazer uma cirurgia de ligamento de tornozelo, por exemplo, assim, um paciente que está descompensado, diabético descompensado. Você sabe que você já tem comprometimento da circulação, não tem lógica você liberar um paciente para uma cirurgia, né, desse tipo. Então, a partir do momento que, vamos lá, é uma cirurgia de emergência, corre o risco de infecção local, enfim. Aí, beleza. Operou, qual que é a nossa prioridade zero? Assim como prioridade zero em qualquer situação. É normalizar os níveis de glicemia desse paciente. A gente precisa estabilizar, a gente precisa tirar ele de um estado descompensado para o estado
descompensado, né? E aí a gente tem os clínicos fazendo, às vezes, até o aumento da terapia medicamentosa, utilizando, em alguns casos, a insulina momentaneamente, né? Ele não é um paciente tipo 1, por exemplo, diabetes tipo 1, ele não é insulino dependente, mas para aquela situação, como foi emergencial, trabalha com uma insulinoterapia emergencial ali, depois retira, mas aí, nesse caso, a gente trabalha, de fato, uma redução do consumo de carboidratos totais, a gente evita o consumo de carboidratos e açúcares simples, né? E aí a gente prioriza o que ele for consumir de carboidrato, carboidrato complexo e, de preferência, misturado com outros nutrientes, como, por exemplo, lipídios e proteínas, para a gente reduzir ainda mais esse índice glicêmico. Muito bom, muito bom. Hipertenso. E o hipertenso? Aí fica fácil, por incrível que pareça, né? O hipertenso, a gente reduz o consumo de sódio e sal sobre todas as formas. E aí, assim, a principal queixa é que ele acha que a comida está sem gosto. Mas ele, por anos, adaptou as papilas gustativas a somente duas coisas, sal e açúcar, né? Você não precisa ter um alimento, uma refeição sem sabor. Você pode utilizar temperos naturais, né? Você pode utilizar alho, cebola. A gente tem várias coisas que a gente pode utilizar para dar o tempero. Quando a gente quer reduzir sal e sódio, basta a gente pedir para evitar o consumo de sal. Aí geralmente tem aquele sachêzinho que já vai porcionado para o paciente, né? E a gente evita o consumo de alimentos que a gente chama de processados e ultraprocessados. Ou seja, refrigerante, aqueles sucos, né, enlatados, sucos industrializados, próprio consumo mesmo de biscoitos, né, de alguns alimentos, lá quando a gente olha no rótulo lá está um sódio um pouquinho aumentado, a gente tende a pedir para ele momentaneamente evitar, para realmente normalizar a frequência cardíaca e, consequentemente, melhorar esse processo de circulação aí. Muito bom. Idoso. Como é que fica o idoso? Idoso, você fala idoso, já logo me vem a palavra sarcopenia, né, cara? Não tem como a gente não pensar nisso, não pensar em osteoporose, Sim, né? exato. E aí a gente fala em idoso, a gente já lembra de cirurgia de fêmur, né? Que é uma complicação aí muito decorrente. Então, qual que é a minha maior preocupação com o idoso? Quando ele chega falando que vai fazer uma cirurgia, a gente já pensa, bom, tem um tempinho aí para trabalhar. Só que o tempinho que a gente tem para trabalhar é para amenizar uma situação que provavelmente já está muito comprometida, né? A gente tem hoje o idoso sarcopênico, a gente tem o idoso obeso sarcopênico, a gente tem o idoso obeso sarcopênico com osteoporose, ou sim, a gente tem uma caixinha de Pandora em alguns casos aí, que na verdade a gente até tem uma situação de aumentar um pouco o tempo de internação dele, justamente para a gente conseguir controlar dentro do hospital alguns processos. Ah, Elton, mas vai aumentar a chance de ter infecção, vai aumentar a chance de um monte de coisa. Beleza, mas eu prefiro recuperar ele ali de uma forma melhor do que dar alta para ele e ele não conseguir depois recuperar bem a cirurgia e ficar reinternando, em alguns casos até fazendo cirurgia outras vezes, por um processo de cicatrização ou até mesmo, né, de reestruturação inadequada. Idoso é o idoso diabético, né? Sempre acende aquela luzinha de alerta ali para a gente. Mas a minha maior preocupação com o idoso, de fato, para cirurgias ortopédicas, é a sarcopenia, né? Ele tem um comprometimento muito grande, então a gente tem que aumentar muito o consumo, tanto de calorias totais quanto o consumo proteico também. E aí a gente trabalha muito com o idoso hoje para tratamento da sarcopenia e processo de recuperação pós-cirúrgico também, com 2 suplementos, tá? Que tem até comprovação científica para isso.
que é a whey protein e a creatina. Tá? A gente trabalha muito, né, com esses suplementos no pós-cirúrgico e até mesmo no pré-cirúrgico, que a gente consegue aumentar um pouquinho o tônus muscular e o volume também. Então vou te trazer um problema. E se esse cara aí for renal crônico? Então, a gente vai controlar a grama por quilograma de peso corporal de proteína. Né? Vai facilitar um pouquinho, porque a gente vai trabalhar aí com no máximo 1,2 grama por quilograma. Óbvio, né? A gente vai ter que controlar também sódio e potássio do renal. Tá? A creatina eu não tenho muita preocupação com ela, porque é muito mito essa questão da creatina com lesão renal. A gente só tem um estudo que observou o possível dano renal com suplementação de creatina, mas ele já era um paciente com insuficiência renal prévia. Tá? Agora, se ele está internado, eu consigo fazer um controle desse 1 a 1,2 no máximo grama por quilograma de peso corporal. Agora, se ele tiver paciente com alta, aí a gente tem que controlar um pouquinho melhor. Eu prefiro trabalhar com uma quantidade no pós-cirúrgico um pouquinho aumentado, tá? De 1,2, por mais que a gente descompense um pouquinho ali, mas a gente recupera ele dessa cirurgia e depois a gente reduz para controlar a questão aí dos níveis renais dele. Perfeito. Aproveitar que a gente está colocando algumas condições aqui. O Flávio fez outra pergunta aqui. Obrigado, Flávio. Qual é a afecção que demanda mais trabalho no equilíbrio nutricional hospitalar? O que você me diz, Elton? É um conjunto, cara. É um conjunto. Tá? Boa parte das vezes vem associado, né, Elton? Vem. Nunca é uma coisa só, né? Na verdade, quando você vai olhar, é complexo, tá? Mas assim, eu tenho muita dificuldade com os micronutrientes, tá, D'Angelo? Porque macronutriente a gente consegue controlar, ainda mais um paciente que ele está naquele momento ali preocupado com a recuperação dele, ele consegue fazer, mesmo que momentâneo, ali, uma recuperação. Agora, os micronutrientes, às vezes fica muito complicado de você conseguir fechar a conta ali. Então, na nutrição, eu diria que assim, micronutriente é o que dá um pouquinho mais de dor de cabeça para a gente atingir as necessidades diárias. Perfeito. Vou seguir com nossos casos especiais aqui. Tem mais dois para você. Atleta de alto rendimento. Esse tema eu sei que você gosta. Gosto bastante, cara. O atleta de alto rendimento, na verdade, é até mais fácil, porque ele, quando tem alta, ele vai se tratar no clube, né? Ou, né, num local específico, se for um atleta que a gente está falando em profissional. Quando for um atleta amador, ele vai, às vezes, ali ter um suporte um pouco menor, mas ele já está acostumado a entrar para um processo cirúrgico num estado um pouco melhor daquele paciente não atleta, né? O atleta, às vezes as pessoas pensam que atleta de alto rendimento é sinal de saúde, muito pelo contrário. O atleta de alto rendimento é uma pessoa cheia de problema, é um paciente que está completamente doente, por assim dizer, com questão de imunidade, é muita produção de radical livre, e ainda mais quando é aquela cirurgia que é por lesão de estresse, né? Aquela estresse de repetição, enfim. Então, assim, a gente consegue ter um aporte, uma suplementação, ele já vai iniciar até a própria fisioterapia aí de forma bem precoce, né? Para ajudar nesse processo aí de recuperação. Então, por exemplo, com os atletas que eu trabalho lá no futebol, a gente consegue fazer essa intervenção muito precocemente aí. Então, a gente tem umas formulazinhas lá que eu aumento o consumo de cálcio, de vitamina D, o próprio colágeno, a parte proteica a gente consegue recuperar bem também. Fica até mais fácil, tá? Agora, tirando isso, se você pegar, por exemplo, eu trabalhei no auxílio de recuperação de um atleta que fazia fisiculturismo, ele estava num consumo de quase 3 gramas por quilograma de peso corporal de proteína. E na cabeça dele, ele fez a cirurgia, mas ele não queria modificar a composição corporal dele. Eu falei, cara, agora não é hora de você pensar nisso. Agora é hora de você recuperar, até porque você não vai conseguir treinar da forma que você treina.
Não, mas eu não quero perder volume, eu quero pelo menos manter a forma estética. Enfim, né? São casos específicos aí. Inclusive, ele queria continuar, para você ter ideia, com a terapia hormonal que ele estava fazendo. Aí, cara, não tem lógica você fazer isso. Né? O próprio médico já foi lá, tirou ele desse pensamento que ele estava, enfim. Daí eu consegui até reduzir, recuperar um pouco aí, porque eu estava querendo comer menos proteína, ele não estava conseguindo fazer na ingestão de carboidrato. E aí ele estava fazendo hipoglicemia direto. Caramba. Bom, e por fim, o último grupo aqui. Criança. Criança, vamos lá. Hoje a gente tem alguns, não vou nem chamar de suplemento, tá, Dani? Eu vou chamar de complemento que está ajudando a gente bastante nesse processo aí. Por quê? Criança, a gente já tem uma dificuldade de alimentação muito grande. Né? A gente tem, inclusive, crianças aí abaixo dos 10 anos com uma seletividade alimentar muito alta, ou seja, não é qualquer coisa que ela come, muito pelo contrário, tem uma alimentação muito restrita. E aí, quando você está falando, por exemplo, em aporte de cálcio para uma criança que não consome leite derivado, por exemplo, como é que a gente vai fazer com essa criança? Né? Ah, mas ela consome iogurte. Na maioria das vezes não é nem iogurte, é bebida láctea. Né? Tem um monte de coisa ali, menos o leite mesmo e o fermento. Você vai ver um monte de reconstituinte, um monte de coisa ali que não vai chegar naquela necessidade que a gente precisa. Tá? E aí, quando a gente tem a criança, a gente tem uma coisa que é fundamental nesse processo, são os pais. Né? Se os pais não comprarem a ideia, né, e transferir a responsabilidade para alguém que vai ficar cuidando, não vai ficar difícil. Né? E ainda mais imagina aí, você pega uma criança, né, que ela tem que ficar, por exemplo, com alguma coisa imobilizada, como é que você vai falar para a criança ficar ali em repouso? É difícil. E aí como é que vai falar para a criança do nada começar a consumir um monte de coisas que ela não está acostumada? Não é de uma hora para outra que a gente vai fazer isso. Então, nesses casos, a gente trabalha com alguns complementos, a gente tem alguns suplementos hoje para crianças na forma de drinks, né? A gente tem aí, imitando, inclusive, o iogurte para a criança não ter uma diferenciação e achar que aquilo ali é uma coisa relacionada a remédio, né? a clima hospitalar, e ajuda nesse processo aí de recuperação. Legal. Você usou um termo que me veio uma questão aqui que eu tenho certeza que é dúvida de muita gente, Elton. Qual é a diferença entre suplemento e complemento? Tá. O complemento a gente utiliza na quantidade que falta para ele atingir as necessidades diárias. Por exemplo, você teria uma necessidade aí, vamos supor, de 20 gramas de proteína por dia. Estou chutando um valor, tá? Eu consegui fazer na sua alimentação 17 gramas, ok? Eu vou complementar 3 gramas dessa proteína, ok? Eu posso utilizar essa complementação com um alimento transformado. Por exemplo, eu não vou trabalhar com o ovo inteiro, vou trabalhar somente com a clara de ovo para chegar num aporte de proteína necessário ali. Ou posso pegar o próprio suplemento e trabalhar somente com uma quantidade para atingir naquela parte. Por que eu vou trabalhar com uma dose de whey protein, por exemplo, cheia, um scoop de 30 gramas, que vai me dar mais ou menos aí de 24 a 26 gramas de proteína, sendo que você precisaria de 3 ou 4 gramas para chegar na quantidade que você precisa. Né? Então, eu vou complementar. Agora, quando eu estou falando em suplementar, eu vou além do que você precisa. Eu vou trabalhar com quantidades superiores a que você teria de recomendação no dia. Muito bom, muito bom. Vou fazer a última pergunta aqui. O Wanderson mandou mais uma. Obrigado, Wanderson. E depois tem a finalização, claro, contigo. Para crianças, a utilização de Nutri-Drink é ideal?
Assim, se ela não conseguir, é o Anderson, né? Fez a pergunta. Wanderson. Wanderson, se ela não conseguir atingir as necessidades, tá? É uma estratégia, tá? É uma estratégia. Você vai reparar que na maioria das vezes qualquer produto relacionado a esse público geralmente vai ter uma proteína. Essa proteína ou ela vai ser a base de whey protein, que é a proteína do soro do leite, ou até mesmo da caseína, a não ser que seja uma necessidade vegana, mas a gente ainda não encontra no mercado proteína vegana para criança, tá? Não tem nenhum produto, tá? A gente tem aí o suplemento vegano, mas não direcionado para criança, você não vai achar isso. E aí você tem algumas especificidades, por exemplo, criança diabética, né? Aí você tem, não vou falar a marca, mas coisa tal, drink hipoglicídica, por exemplo. Aí a gente consegue trabalhar a parte de proteína, tirando um pouquinho do carboidrato. Ou então a gente tem produto A, drink hiperproteico e hipercalórico, ou seja, aquela criança que está necessitando de consumir, além de uma quantidade maior de proteína, calorias totais para recuperar o estado nutricional. Então, é uma estratégia, não é indeterminante. Tem que usar. Não é isso. Mas, em algumas situações, principalmente se você pega uma criança com muita seletividade, né, que não consegue ter uma variedade, não consegue atingir as necessidades, aí torna-se uma coisa até muito viável para se utilizar naquele momento. E aí, lembrando que é uma situação muito boa para a gente começar também um processo de educação nutricional, não só com a criança, mas com os pais. Né? Se a criança está comendo daquele jeito, desculpa, a culpa é dos pais, não é da criança. A criança não arruma a mesa, a criança não vai no mercado, né? Quem faz isso são os responsáveis. Perfeito. Perfeito. Sensacional, Elton. Vou finalizar agora contigo, como eu faço habitualmente aqui. Eu queria duas dicas, eu chamo aqui de duas dicas de ouro, do Dr. Elton Bicalho aos profissionais sobre os cuidados nutricionais em cirurgias, em traumatologia e ortopedia. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa hoje que a gente vai bater muito na tecla é a abreviação do jejum, tá? A abreviação do jejum, a gente aí tem, eu não vou falar o nome da rede hospitalar, mas eles estão com um trabalho hoje muito importante, né, que chama... Eita, até esqueci o nome, mas é até bom não falar também, porque vai associar, né? Que é, de fato, você acelerar a recuperação dele, né? Reduzir o tempo de internação, reduzir o risco de infecção e contaminação. E para você fazer isso, lembrei, o nome é Projeto Acerto, né? Você tem que reduzir esse jejum dele, ou seja, você tem essa recomendação de 2 horas antes, fornecer uma suplementação com carboidrato nesse caso a gente coloca até alto índice glicêmico e uma proteína do soro do leite para você fazer tanto a questão de nivelar a glicemia, fazer o estoque de glicogênio muscular e já fornecer uma quantidade de proteína no pré-operatório para você evitar o catabolismo, ou seja, você vai fornecer aminoácidos circulantes para você otimizar o processo de cicatrização e recuperação no pós-cirúrgico, tá? Então, acho que a primeira dica de ouro é abreviar o jejum e o segundo é todo o paciente que tiver alta, você observar cálcio, vitamina D, vitamina C, proteínas e carboidratos totais, tá? Acho que você controlando isso, a chance de recuperação é muito grande, tá? Seja uma cirurgia óssea, seja uma cirurgia de ligamento de tecido mole, seja uma cirurgia muscular, né? Você fornecendo esses nutrientes, você consegue produzir colágeno, você dando vitamina C e proteína, você produz colágeno, às vezes tem até a necessidade de você fazer uma suplementação de colágeno também, enfim,
você tem que ver essa necessidade. E se você tiver esse paciente, às vezes, utilizando aí varfarina, né, que é muito comum em situações pós-cirúrgicas para evitar processo de coagulação, aí a gente tem que evitar o consumo de alimentos fontes de vitamina K, né, justamente para você não reduzir o efeito dessa medicação. Basicamente é isso, cara, em processo cirúrgico, né? Não tem muito que fugir disso. O resto são particularidades ali e especificidades de cada paciente. Elton, ó, essa live aqui foi sensacional, camarada. Sensacional. A gente consegue perceber que é uma tremenda ciência a nutrição, tá? E que eu iria além, se você me permite, eu vou além dessa tua segunda dica, que seria dizer assim, olha, todo paciente, no mínimo, vou pensar na ortopedia, no mínimo submetido a uma cirurgia de média e alta complexidade, ele precisa ser acompanhado por um nutricionista. Ele precisa. Não tem possibilidade. Você mostrou pra gente, e de uma forma didática que, olha, tem que dizer, conheço poucos que fazem da forma didática como você apresentou aqui, cara. Ó, sensacional. Eu creio que os colegas tanto que assistiram aqui ao vivo, quanto os que vão assistir com o vídeo publicado lá no feed, foi extremamente esclarecedor. Eu tenho certeza que muita dúvida já foi para o espaço. E, como eu disse, a gente consegue perceber bem a importância, a complexidade dessa ciência. É necessário realmente um profissional especializado, assim como vocês, nutricionistas. Muito obrigado, Elton. Sensacional. Obrigado. Eu que agradeço. Fica fácil fazer gol, né, cara? Camisa 10 tocando e deixando a gente na cara do gol, fica fácil empurrar para rede. Imagina. Rapaz, foi sensacional mesmo, cara. Obrigado. Agradeço os colegas também que prestigiaram aqui a gente, as perguntas. E estou à disposição para o que for necessário, meu camarada. Fica com Deus, saúde para você e para a família. Muito obrigado, tá? Amém, cara. Igualmente, tudo em dobro para vocês aí. Agradecer também o pessoal. E se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser mandar lá também no privado, fica à vontade aí, tá, cara? E a hora que você quiser, cara, eu me sinto honrado aí com o seu convite e eu que agradeço aí por essa oportunidade da gente bater um papo e assim, deixar ainda mais próximo essas duas áreas aí, que é a fisioterapia e a nutrição. Eu, assim, tenho excelentes amigos fisioterapeutas, trabalho a todo momento com eles, inclusive lá no clube, né? A gente tem um trabalho muito próximo ali, muito assertivo, e cada vez mais não tem como, né, cara? Ninguém solta a mão de ninguém. É isso, perfeito. Fica com Deus, meu camarada. Obrigado, uma boa noite, bom descanso a todos. Até a próxima. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Tchau, tchau.